Saudações, alunos! Estamos aqui para assistir mais uma aula, a aula de número 39, a aula sobre a independência dos Estados Unidos da América. E vamos continuar aí a estudar esse movimento que vai gerar o que é chamado de Revolução Americana. Nas aulas passadas, o que a gente falou? A gente falou sobre os motivos da mudança da política inglesa em relação às suas 13 colônias da América. Da Nova Inglaterra, que eram chamadas de Nova Inglaterra, que, num primeiro momento, sobreviviam sobre um regime de negligência salutar que garantia liberdade e autogoverno, mas depois você vai começar a ter uma tentativa de controlar essa colônia por parte da Inglaterra, certo? E aí a gente trabalhou com as principais leis que levaram ao desagrado dos colonos da América, certo? Então, e qual é o objetivo da aula de hoje? Identificar a influência do iluminismo na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Esse que é o documento mais importante da história americana. Depois, perceber a importância dos congressos continentais, que vão formar os pais fundadores desse processo, muito adorados pelos americanos, seus pais fundadores, o qual estão presentes na maioria das notas de dinheiro dos Estados Unidos. E reconhecer a liderança militar e as principais batalhas na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Vocês conhecem esse personagem? Esse aqui é um quadro bastante famoso, em que você tem pintado aí membros atravessando um rio e com um general liderando eles. Você sabe quem que é esse general? Você sabia que em qualquer embaixada dos Estados Unidos, em qualquer parte do planeta Terra, é obrigatório, por lei, ter uma réplica desse quadro? Esse é um dos quadros mais importantes que conta a fundação dos Estados Unidos da América, o qual você tem aqui a liderança de George Washington. Esse aqui, em sua homenagem, é o nome da capital dos Estados Unidos hoje. Vamos relembrar. Após a Guerra Franco-Índia de 1754 e a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra se encontrava com vários problemas econômicos e temia aquela competição do comércio que a colônia fazia, certo? Para restabelecer a sua economia, passou a criar uma série de tributações, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Isso vai gerar, entre os colonos, a exigência deles de, já que nós temos que pagar imposto para a Inglaterra, nós também temos o direito, então, a votar deputados para o parlamento da Inglaterra. Coisa essa que desagradava a Inglaterra, certo? E, então, a Inglaterra vai colocar as leis intoleráveis, como resposta, principalmente, à festa do chá do Porto de Boston. Ali, a Inglaterra vai decidir interditar militarmente o estado de Massachusetts, onde ficava esse grande porto das colônias. Tá? Fechar o porto, julgar os rebeldes em tribunais ingleses. Os colonos, eles vão ver isso aí como um ato de tirania, como um ato de absolutismo por parte da Inglaterra em relação à sua colônia, certo? E eles vão temer que os tribunais ingleses não seriam parciais em seus julgamentos. E eles passam a protestar mais ainda contra a Inglaterra. As leis intoleráveis, ao invés de conseguir controlar os colonos, vai gerar mais rebelião entre esses colonos. E essa rebelião vai ficar marcada pelo massacre de Boston. O que vai acontecer nisso aí? Os militares ingleses, eles vão estabelecer um quartel para eles em Boston. Alguns colonos, como maneira de protestar contra a tirania da Inglaterra, vão até o quartel e vão começar a arremessar bolas de neve contra o quartel. Esses soldados ingleses acharam isso muito complicado e, temendo que a manifestação aumentasse, dispararam armas de fogo contra a população, matando aí 4 manifestantes e ferindo dezenas de manifestantes que arremessavam bolas de neve. E esse episódio vai ficar conhecido como Massacre de Boston. E aí que vai começar um grande movimento de contestação. E vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. O episódio conhecido como Massacre de Boston ocorreu quando A. Os colonos americanos invadiram um barco inglês no porto e jogaram sua carga de chá no mar. B. Tropas britânicas dispararam contra colonos que protestavam. C. Trabalhadores revoltados começaram um movimento de quebrar as máquinas. Ou D. Napoleão decretou o bloqueio continental. Vocês terão um tempinho aí para responder e já retornamos.
Respondido, alunos? Então, o episódio conhecido como Massacre de Boston ocorreu quando tropas britânicas dispararam contra os colonos que protestavam com bolinhas de neve, certo? Bolas de neve contra munição. É uma luta bastante injusta que gerou um massacre. O que vai acontecer? Isso vai aumentar ainda mais o desejo dos colonos pela independência, pela separação. Eles vão ver que a Inglaterra não estava do lado deles, ao serem alvejados pela Inglaterra. E, então, as leis intoleráveis estimularam um forte movimento contra a metrópole. Ao longo das colônias, foram criadas várias sociedades secretas, seguindo o modelo dos Filhos da Liberdade, aqueles que jogaram a carga de chá no mar. Certo? Então, várias outras sociedades do mesmo modelo começam a ocorrer em todas as 13 colônias. E alguns intelectuais iluministas, como Thomas Paine, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre outros, assumem a liderança desse movimento, tentando então criar uma nova ideia, uma nova proposta para essas colônias. E vamos para a nossa primeira atividade. O desenvolvimento de um movimento contra a metrópole nas 13 colônias ocorreu devido a proibição de sindicatos e jornais, B, a venda das colônias para a França, C, a proibição do comércio de escravos, ou letra D, as leis intoleráveis e o massacre do Porto de Boston. Vocês novamente vão ter um tempinho aí para pensar e nós já retornamos com a alternativa correta.
Respondido, alunos! Então, o desenvolvimento do movimento contra a metrópole das 13 colônias ocorreu devido à letra D, as leis intoleráveis e o massacre de Boston. Esse massacre evidenciou que os ingleses não consideravam a colônia como parte igualitária da Inglaterra. E aí, então, esses grandes líderes das colônias vão se reunir em 1774 para o primeiro Congresso Continental. Nesse congresso, eles vão começar a discutir o que os colonos deveriam fazer, o que as colônias deveriam fazer em relação à Inglaterra. E ali eles vão elaborar um grande texto. Você vai ter representantes de quase todas as 3 colônias. Só a Geórgia que não mandou representante. As outras 12 enviaram. E eles vão elaborar uma petição exigindo que o parlamento inglês suspenda, acabe com as leis intoleráveis. Importante ressaltar para vocês que nesse primeiro congresso, em nenhum momento eles vão falar de independência, de separação em relação à metrópole. Eles só vão exigir, em nome de todas as colônias, a suspensão dessas leis. Apenas isso. Mas, em 1775, tropas inglesas vão receber uma ordem secreta de irem até a cidade de Lexington e Concorde, onde tinha 2 grandes paióis em que os colonos guardavam suas armas de fogo. E a ideia era que esse exército inglês pegasse as armas de fogo e, se não conseguisse, explodisse os paióis para não deixar os colonos terem armas de fogo. Mas os colonos souberam disso antes do exército chegar. Foram até o paiol, roubaram, pegaram as armas de fogo para eles e as esconderam em outro lugar. Ali vai seguir uma série de conflitos das tropas inglesas com os colonos, que agora armados vão enfrentar essas tropas inglesas. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha de Lexington e Concorde e é considerado a primeira batalha da Guerra de Independência dos Estados Unidos. E vamos então para a nossa próxima atividade. Leia o seguinte trecho do folheto de Thomas Paine e responda a pergunta. E ele fala, abre aspas, a Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe. Dizem alguns, sendo assim, mais vergonhosa resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerra às suas famílias, de modo que esse fato volta-se ainda mais para a condenação da Inglaterra. E eu pergunto para vocês, qual é a posição de Paine em relação à Inglaterra em seu texto? Vocês terão um momento aí para reler o texto, para pensar, e eu já retorno com uma resposta correta.
Releram o texto? Conseguiram produzir uma resposta? Eu sempre ressalto para vocês que essa aqui é uma pergunta discursiva. Então, a sua resposta não tem que estar exatamente o texto da minha. A minha resposta aqui é apenas uma sugestão. Mas alguns elementos têm que estar presentes na sua resposta para que a gente possa considerar como uma resposta correta. Quais são esses elementos? Então aqui, Thomas Paine diz que apesar de ser a pátria-mãe das 13 colônias, ela adota uma postura vergonhosa em relação aos seus filhos, certo? Ele vai comparar a Inglaterra e dizer que nem os animais fazem isso com seus filhos, os pais não devem fazer isso com seus filhos. E a Inglaterra, como pátria-mãe, tem que ter a mesma postura, não pode tratar mal os seus filhos, não pode tiranizar os seus filhos. Percebe um detalhe? O Thomas Paine, ele vê como filho da Inglaterra. Ele não vê como algo menor que a Inglaterra, como algo pior que a Inglaterra, ele vê como algo familiar com a Inglaterra. Mas vergonhosa essa postura da mãe Inglaterra. Em seguida, você vai ter o segundo Congresso Continental. Como não houve resposta da Inglaterra à suspensão das leis intoleráveis, e muito pelo contrário, já houve uma batalha entre colonos e ingleses, vai se reunir novamente o Congresso Continental. Ele dura de 1775 a 1781. Ele passa a administrar grande parte das colônias nesse período. E nessa vez ele vai ter representante de todas as 13 colônias. Aqui, em votação, eles vão optar que tem que se separar da Inglaterra. A ideia aqui é justamente a independência da Nova Inglaterra, a independência da colônia. Eles veem que não tem mais relacionamento estável com a Inglaterra vai tiranizar eles. E logo de imediato eles já proclamam o comando do exército continental. Na época ainda não se falava de Estados Unidos, falava-se sobre o Congresso Continental. Vai ser entregue ao coronel George Washington, que daí assume o cargo de general do exército do Congresso Continental. A partir daqui você tem o início da independência dos Estados Unidos e vai se dar através desse documento assinado por todos os pais fundadores dos Estados Unidos. Essa aqui é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em que após diversos debates, então, ela é publicada. O principal autor foi esse carinha chamado Thomas Jefferson. Ele vai ser considerado o pai da Declaração de Independência. E o que ela é importante para a gente? Ela é o primeiro grande texto político publicado a se declarar iluminista, descaradamente. Ela vai falar sobre direito natural nessa declaração, ele fala sobre o direito de autogoverno, do governo representar seu povo, do direito de se rebelar contra a tirania. Ideias essas de vários filósofos que nós já estudamos em aulas passadas. Todas estão presentes nesse documento, certo? E vamos então para o quiz. Entre as características do texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, podemos citar A, o direito divino dos reis, B, o mercantilismo, C, o pensamento iluminista ou D, o pensamento fisiocrata. Uns minutinhos para vocês pensarem e já retornamos.
Respondido, caríssimos alunos. Antes de eu passar a resposta correta para vocês, vamos fazer um falha nossa aqui e corrigir um erro de escrita no PowerPoint. Declaração de independência? Claro que não, é independência. Essa correção a gente tem que fazer. É maltratar um dos documentos mais importantes da história dos Estados Unidos da América. Mas retornando ao nosso quiz, vamos lembrar que justamente vai ser a letra C, o pensamento iluminista. Esse vai estar diretamente envolvido com a independência dos Estados Unidos. E então nós temos início a Guerra de Independência. Essa guerra vai durar entre 1775 e 1781. E aí nessa guerra vão separar dentro da nova colônia dois grandes grupos, os chamados patriotas, que defendiam a independência e a separação da colônia em relação à metrópole, e os casacas vermelhas, que eram justamente aqueles que defendiam a Inglaterra. Por que casacas vermelhas? Porque a casaca vermelha fazia parte do uniforme do exército inglês. Então você passa a ter essa diferença bastante clara. E Benjamin Franklin, que está nas notas de $100, ele vai receber o cargo de embaixador do Congresso Continental e é enviado para a Europa, onde lá ele vai procurar apoio de países, apoio financeiro, apoio militar, para a causa da Revolução Americana. O grande destaque que nós vamos ter na luta do Congresso Continental contra a sua metrópole inglesa vai ser a presença desse cara chamado Minuteman, Homem do Minuto, o qual é homenageado em diversas cidades, principalmente nas 13 colônias e também no resto dos Estados Unidos. Foram muito importantes para a luta da independência. Você vai ter a criação de um exército regular, liderado por George Washington, mas você vai ter a presença de fazendeiros e pessoas populares que cuidavam das suas coisas, suas terras, mas quando havia uma batalha perto, eles rapidamente se armavam e iam travar a batalha. Eles vão receber esse nome pela sua capacidade de estar prontos para o combate em apenas 1 minuto. Largar a sua plantação, largar a sua família e já estar no combate em apenas 1 minuto. E eles vão ser de grande valia, porque eles vão trabalhar muito com o trabalho de guerra de guerrilha, atacando estradas, impedindo a passagem de produtos para o exército inglês, impedindo a passagem de carroças, armas, e a comunicação do exército inglês entre uma tropa ou outra, que ainda era feita através de correspondências, certo? E aí você vai ter a grande batalha, a Batalha de Saratoga. Nessa batalha aqui, pessoal, até 1777 foi muito complicado para os colonos da guerra. O exército britânico tinha uma superioridade, mas sendo sabotado pelos Minutemen, ele vai passar a não conseguir mais o mesmo empenho e a mesma força. Na Batalha de Saratoga, em 1777, vai ser a primeira vez que uma tropa inglesa se rende ao Congresso Continental. E, a partir desse momento, a Espanha e a França vão ver que talvez esses colonos consigam justamente se separar da Inglaterra. Lembrando que a França e a Espanha tinham interesses nisso. O interesse era não deixar a Inglaterra ficar bem, era prejudicar a Inglaterra de alguma forma. Nesse caso aqui, a Espanha ela passa a financiar o Congresso Continental e a França promete mandar uma marinha para ajudar as tropas patriotas em seu combate contra os casacas vermelhas. E o que vai seguir a Batalha de Yorktown, em 1781. Nessa Batalha de Yorktown, você vai ter justamente o resto do exército inglês, estava sitiado nessa cidade, vai ser cercado por terra por tropas do Congresso Continental e vai ficar isolado de receber produtos por mar pela marinha francesa. E nessa batalha, o general Cornwallis, que liderava o exército britânico na colônia, ele assina a rendição final do exército inglês. Ele se rende, ele rende as tropas, desarma suas tropas e eles são mandados de volta para a Inglaterra. Não haviam mais soldados ingleses na colônia. Com isso, está finalizada a Revolução Americana. Com isso, está finalizado a independência dos Estados Unidos da América. Não há mais nenhuma presença da metrópole em seu território. Eles conseguiram expulsá-los de lá, certo? Mas a Inglaterra ainda vai ficar relutante de talvez tentar reconquistar sua colônia.
Mas isso acaba com o Tratado de Paris em 1783. Esse tratado, a Inglaterra ela vai reconhecer que ela não tem mais domínio, não tem mais direito, não tem mais propriedade sobre as 13 colônias. Tá? E você vai ter, então, reconhecida a independência dos Estados Unidos da América. O primeiro país americano a se separar de uma metrópole europeia. Algo realmente inovador que eles fazem. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil, nós somos muito vinculados à França, à história francesa. E a gente diz que o começo da Idade Contemporânea foi com a Revolução Francesa, de 1789. Já nos Estados Unidos, eles dizem que não. Eles dizem que começou a Idade Contemporânea com a Revolução Americana, que ocorreu antes da Revolução Francesa e foi a primeira revolução a ter características iluministas que caracterizam o período contemporâneo. Tá? Essa é uma discussão. Você pode aceitar o deles, pode aceitar a francesa, pode aceitar a americana, certo? Mas para eles isso aqui é importantíssimo. E vamos para a nossa próxima atividade. Leia o texto. Nós, os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso plenário, tomando o juiz supremo do mundo como testemunha da retidão de nossas intenções, em nome e por delegação do bom povo dessa colônia, afirmamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e devem ser de direito estados independentes, que elas estão dispensadas da fidelidade à colônia britânica e que todos os vínculos políticos entre elas e o Estado da Grã-Bretanha está e deve ser inteiramente desfeito. Esse é um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E eu pergunto para vocês, essa declaração unânime representou a independência das colônias em relação à coroa britânica e foi redigida... Vocês têm as alternativas aí para responder e já retornamos com a alternativa correta.
Pensaram? Responderam? Vamos sempre lembrar para vocês e nunca esquecer de acessar o Google Class, responder a chamada obrigatória que o professor de vocês vai conferir e, claro, sempre entrar em contato com o professor de vocês para pedir maiores esclarecimentos, se houver alguma dúvida, alguma questão ou até se aprofundar num conhecimento de um assunto tão interessante como a Revolução Americana. Mas a alternativa correta dessa atividade é a alternativa B. Ela foi redigida durante o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776. Vamos lembrar que no primeiro eles queriam só a suspensão das leis intoleráveis. No segundo, que daí eles exigem a separação em relação à Inglaterra. E nessa aula, o que nós vimos então? As causas que levaram o processo de independência dos Estados Unidos da América, a influência iluminista na Declaração de Independência dos Estados Unidos e as principais batalhas que levaram a Revolução Americana ao seu sucesso. E o que nós vamos ver na nossa próxima aula? As características básicas e iluministas da Constituição dos Estados Unidos da América. Sim, a gente só está falando de iluminismo em várias aulas para vocês verem a importância do iluminismo para a história e para o período contemporâneo. As contradições da democracia americana e as repercussões da Revolução Americana para o resto da América e para a Europa. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!